A gente começa, Cantalice, pelo debate que você teve com o Davi Decache lá no Inteligência Limitada, a gente acabou de rodar um dos trechos, inclusive, isso se deu na sexta-feira, né? E é óbvio, né? O Rafael Barassi até falava agora, né? Pô, é um espaço que por vezes coloca a esquerda a debater com a direita, e nessa oportunidade colocou, teoricamente, o campo da esquerda, o campo progressista, a debater entre si, né? Mas em alguns momentos as coisas vão dissonando a ponto de parecer, eu confesso a você, que era um debate da esquerda com a direita, dos interesses do campo progressista com até um certo grau de criticidade à direita, né, vindo do Decache, que tem os seus pontos. Qual é o saldo que você tira desse debate? A gente que pode recuperar alguns trechos depois, Cantalice? Olha, primeiro é o seguinte, você falou uma coisa verdadeira, é que, de fato, um debate de duas pessoas de esquerda. Por que eu aceitei participar com ele? Eu peguei leve com ele, porque ele, não é só porque ele é mais jovem não é o problema, ele é um economista. Peguei leve com ele porque eu acho que ele, por ser um sujeito de esquerda, né, ele vai... o tempo vai passando, eu acho que ele, de fato, defende mesmo as causas progressistas, mas eu acho que mais à frente, com a maturidade, ele vai chegar no caminho correto. Porque o que acontece com ele? Com ele e com muitos do nosso campo, principalmente aqueles mais jovens, que são mais radicalizados e tal. Isso aí, quem dizia era Lenin, nem sou eu. Quando aquelas pessoas lá da Revolução Russa começavam a radicalizar, dizendo que o Lenin estava muito devagar, que eles tinham que fazer a revolução a qualquer preço, o Lenin escreveu um livro chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Né? Por quê? Porque ele dizia, isso é uma doença infantil que, com a maturidade, o sujeito vai vendo que a realidade é bem mais dura do que ele pensa. Tanto que eu falei para ele, eu citei para ele lá no debate uma frase escrita de um livro do general Nelson Werneck Sodré, que foi do Partidão, foi um dos primeiros caçados pelo golpe militar de 64, que dizia claramente no documento, no papel, é tudo fácil. Quando você, na prática, você tem que prestar conta para a população que elegeu, para aquele cara que saiu de casa para votar em você, que te apoiou, você tem que prestar conta, não adianta vir com teoria. Teoria não enche barriga de ninguém. Se a Maria da Conceição Tavares dizia antigamente que o povo não come PIB, muito menos teoria, porque PIB, pelo menos, transforma-se em crescimento econômico. A teoria pode não dar em nada, tá certo? Teoria, todo mundo tem uma. Eu sou formado em Direito. Ele em Economia. Se você pegar 10 caras de advocacia, cada um tem uma concepção. Você viu o advogado do Bolsonaro mesmo. Até uns meses atrás tinha uma opinião sobre o golpe. Hoje ele é advogado do Bolsonaro, tem outra. Então, se você botar 10 advogados, cada um tem uma tese. Se você botar 10 economistas, cada um tem uma tese. Não é marxista, outro é keynesiano, outro é liberal, outro é do Hayek, outro é do Milton Friedman, outro é ultra-ortodoxo, outro é heterodoxo. Cada um tem uma. Mas você, quando vai para o governo, principalmente o governo federal, que você pegou terra arrasada, eu até falei no programa do Inteligência, a herança que a gente chamava de herança maldita, que a gente tinha pego do governo Fernando Henrique Cardoso por conta daquelas privatizações, por conta do aumento da taxa de juros exponencial. Se você lembrar, no governo Fernando Henrique, quando Gustavo Franco e outros eram presidente do banco, a taxa de juros chegou a 40%. Se a gente dizia que Lula tinha recebido em 2003 uma herança maldita, que dirá a herança recebida aí do golpe do Michel Temer e da tragédia econômica que foi o governo Bolsonaro-Guedes. Por isso que eu disse, eles prepararam o terreno para, se ganhassem as eleições de 2002, para dar um choque na economia brasileira, igual o Milei está dando na Argentina. Você já pensou a situação que estaríamos hoje, Tiago, se a extrema-direita tivesse ganhado as eleições aqui, o Trump, presidente dos Estados Unidos, fazendo essa barafunda que ele está fazendo na economia, enterrando a economia dos Estados Unidos. Todas as bolsas que já abriram, inclusive a nossa, estão lá embaixo. Entendeu? Então, e com os caras desses na presidência. Não ia ter 30 milhões de brasileiros passando fome, não, como o Lula pegou, não.
eles iam deixar miseravelmente um terço da população de fora, porque esse é o projeto ultraliberal. No projeto ultraliberal não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para os vulneráveis, aqueles que são incapacitados para o trabalho, ou porque já estão com a idade avançada, que são aqueles beneficiários do benefício de prestação continuada, ou as pessoas até ainda jovens, mas que são incapacitadas para o trabalho. Esses vulneráveis, que o Estado tem a obrigação, em qualquer lugar do mundo, de acolher. Na Argentina, eles estão desmontando todos os programas sociais. Parece que nos Estados Unidos a mesma coisa está se dando. Está entendendo? Isso não é nem... eu não digo nem que isso seja uma maldade. Isso aí é uma maluquice, uma loucura. Tá? Tal grau de perversidade que ampara essas políticas. Diferentemente daqui, que nós reestruturamos tudo. Inclusive o Bolsa Família, todo mundo sabe, o Bolsa Família foi mantido, o Bolsonaro não tinha provisionado o recurso, porque se não provisionou o recurso de 22 para 23, é porque ele ia mexer no programa ou diminuir muito o valor, porque vocês lembram, ele queria dar R$200. E nós, do PT, propusemos um salário mínimo e chegou-se a conta de 600. O Lula não só manteve os 600, como deu mais R$150 para cada mãe com filho até 6 anos. Então, como várias mães estão no programa, ampliou-se bastante o escopo do programa. Uhum. Além da geração de emprego e renda. Para nossa satisfação, grande parte daquelas pessoas que estão buscando emprego com carteira assinada são os egressos do antigo auxílio emergencial e do Bolsa Família, porque é isso mesmo. Isso mesmo. Nós queremos, o que vai fazer a economia do Brasil crescer são empregos, e empregos de qualidade. Hoje em dia, por conta da plataformização do capitalismo, da uberização do capitalismo, a precarização do trabalho é muito grande. Não à toa vimos agora, recentemente, essa movimentação do pessoal que trabalha, dos entregadores, que não tem nenhum tipo de amparo social. E aí o seguinte, volto a falar, é o Estado brasileiro. Essa coisa de atacar o Estado, como faz os ultraliberais, esses picaretas como o Marçal, como o Nicolas Ferreira e outros, atacar o Estado. Veja bem, um motoboy que está na rua, que não tem nenhum direito social, quando ele se acidenta, ele vai ser atendido aonde? Ele é atendido no SUS. De quem é o SUS? O SUS é do Estado brasileiro. Quando o filho dele, se ele tem filho, ou o irmão mais novo, está na escola pública, com merenda, hoje em dia com 3 refeições, é o Estado, isso chama-se Estado, tá certo? O Estado... Então, essa noção que esses picaretas têm do Estado é uma coisa perversa, porque, além de tudo, o Estado ainda faz a fiscalização. Uhum. Porque quem que avalia as condições de trabalho, se o trabalho está agindo, se o empregador está agindo corretamente, se há trabalhadores, como foi descoberto recentemente em situações análogas à escravidão, quem é que descobre? Quem descobre é o Ministério do Trabalho. De quem? Do governo federal, tá certo? Quem é que policia as ruas? Ou com a Guarda Municipal, que são as prefeituras, ou com a Polícia Militar, Civil, a Federal, a Polícia Rodoviária Federal. É o Estado. Então, essa coisa de que eles são contra o Estado é uma mentira. É uma mentira. Tá entendendo? Porque... E mais... Quem é que vai garantir? O Brasil não tem aquela tradição que alguns países têm, de alguns mecenas bilionários, de financiarem obras sociais, financiarem... Os milionários aqui só querem saber do próprio bolso. Quem garante a cultura, quem garante a educação de qualidade é o Estado. As melhores universidades do Brasil são do Estado, ou são da União, que a União tem 67 universidades federais espalhadas pelos 27 estados da federação, além que é do Estado, da União, do Estado. E as outras universidades que são estaduais, como a PUC, a Unicamp, a UERJ do Rio de Janeiro, que é o quê? Estado, todas elas no sistema do Fundeb.
todas recebendo recursos do Ministério da Educação em parceria com os estados. Então, ser contra o governo do presidente Lula é fazer o jogo do adversário, é fazer o jogo da extrema-direita. Não à toa, Tiago, vários trechos da fala do meu opositor no debate estão sendo usadas pelo bolsonarismo, pelo Kim de Paim e por outros picaretas do bolsonarismo, pegando as frases que ele critica a política liderada pelo Haddad e pelo Lula, porque na verdade ele ataca o Lula, porque o Haddad é ministro do Lula. Quem manda no governo é quem foi eleito. Quem tem a outorga, o único cara do governo que não pode ser retirado são dois, o Lula e o Geraldo, porque foram eleitos. O restante é todos eles subordinados à chapa. Então, portanto, quando atacam o Haddad, estão atacando o Lula. Não é por via transversa, estão atacando diretamente. Estão fazendo o jogo da extrema-direita. Ainda bem que o nosso povo é sábio. Parte do nosso povo está insatisfeito, que queria uma situação melhor. Claramente, a imprensa não contribui, porque para não dizer que essa situação de aumento de preços é uma coisa internacional. Estive agora na Argentina, recentemente. Estive no Carnaval, fui na Argentina. Entrei nos supermercados para comprar, para olhar preço, para cotejar. Todos os gêneros de primeira necessidade, todos. Estou falando todos. O que é gênero de primeira necessidade? Arroz, feijão, macarrão, legumes, ovos, carne, peixe. Tudo no mínimo o dobro do que está aqui. A carne na Argentina está o dobro do Brasil. E a Argentina que é um grande produtor de carne para venda. Todos, sem dúvida. Na Europa, então, nem se fala. E nos Estados Unidos, idem. Claro, a população brasileira, a grosso modo, vive aqui. Quem viaja é a classe média e a classe média alta, que viaja reiteradamente. Que não tem nenhum interesse, parte deles, em divulgar essas coisas aqui, muito menos a mídia. Mas nós estamos fazendo um esforço. E por conta da super safra, os preços estão diminuindo, né? Carne está diminuindo. Eu fui no mercado sábado agora, a carne está diminuindo. Ainda falta diminuir o café, que é um produto essencial para o brasileiro, que é o café, precisa de fato abaixar o preço. Outra coisa que as pessoas não sabem, a Conab, além de fazer o estoque regulador, os armazéns da Conab armazenavam parte da safra de grãos das fazendas. Porque nem todas, acho que, se eu não me engano, pelo um dado que eu vi recentemente, acho que só 60% dos grãos é que as fazendas que produzem têm condição de armazenar. O restante era armazenado pela Conab para não haver perda. Porque a Conab teve 27 armazéns destruídos pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro, além de acabar com o estoque regulador, que diminuía o preço, que era uma pressão que fazia diminuir os preços, o Bolsonaro acabou com os armazéns, junto com Michel Temer. Foi uma verdadeira razia no Estado Nacional. Quando você assiste o que eles fizeram com o IBAMA, o que eles fizeram com a FUNAI, o que eles fizeram com o INCRA, o que eles fizeram com o Instituto Chico Mendes, o que eles fizeram com o Ministério do Trabalho, dá a noção exata do que eles queriam fazer com o Estado brasileiro. Por isso que eles tentaram dar um golpe de Estado. Está entendendo? Era um projeto de longo prazo para afastar de vez as classes populares. Está entendendo? Só que o povo foi sábio. E está sendo de novo, né? Por mais que tenha que a extrema-direita faça o que faz, por mais que parte da mídia ligada ao mercado também ataque o governo, nós fomos agora surpreendidos positivamente pela pesquisa do Datafolha, onde não só o presidente Lula lidera em todos os cenários, como também o Fernando Haddad. Quer dizer, eles diziam, o PT vai acabar, quando o Lula não puder mais fazer política, que qualquer um vai acontecer, porque a vida segue, claro. O PT acaba. Então, por exemplo, nós temos, além do Lula, que está na sua plena capacidade física e técnica e teórica e de cabeça, tem o Fernando Haddad aí como um quadro que a própria massa já reconhece como uma espécie de segmento da política propugnada pelo Lula. Então, portanto, isso para nós inclusive, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque nós não entregamos nem tudo que prometemos.
Quando entregarmos, né, principalmente agora em 2026, que a gente vai entregar aí o aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e vamos diminuir pela metade o desembolso daquele que ganha 7.500, as pessoas vão reconhecer que a gente está conseguindo desonerar o povo, onerar o mais rico e fazer as coisas acontecerem.